Vamos seguindo aqui, gente, para todo mundo ficar aprendendo. Embora eu tenho sérias dúvidas que o cara quis se referir a isso, mas tudo bem, vamos lá. A imprensa brasileira quer Lula abanando o rabo para Zelensky e mostrando os dentes para Vladimir Putin, gente. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Lula foi criticado pela grande mídia por honrar a tradição brasileira de neutralidade diplomática. Para nossos jornalistas, ele tinha que ter atacado a Rússia. O João Filho tem a melhor coluna no Intercept para vocês se inteirarem, gente, do que é o resumo da semana. Vamos ver juntos aqui. O discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU foi marcado pelo contraste com o de Bolsonaro na mesma tribuna 4 anos antes. Aos olhos do mundo, o presidente resgatou o status do Brasil de figura relevante na diplomacia internacional. O presidente negacionista envergonhou o país ao defender tratados ineficazes contra a Covid, ao rejeitar temas urgentes para o mundo, como as mudanças climáticas, e ao proferir um sem número de barbaridades de cunho ideológico, e negacionista. Lula falou sobre a igualdade racial, equidade salarial entre homens e mulheres, democracia, defendeu a liberdade de imprensa e tratou das mudanças climáticas com a importância devida. Bolsonaro foi timidamente aplaudido apenas no início e no fim de sua fala, enquanto Lula foi interrompido por aplausos em 7 momentos diferentes. O contraste foi gritante. Deixa eu agradecer aqui de coração a Giane Gino, que mandou aqui o primeiro superchat dela para o nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui, meus queridos e minhas queridas. Faltam 38 pilas aqui de contribuição para a nossa meta mínima e preciso aí da ajuda de vocês para todo mundo manter o nosso trabalho aqui, meus queridos e minhas queridas. Vão pingando superchats para todo mundo ficar por dentro de tudo. Entre tantas agendas positivas na passagem de Lula na ONU, havia uma com potencial de lhe trazer problemas: o encontro com o presidente ucraniano Zelensky para tratar da guerra. Como se sabe, há uma obsessão da imprensa internacional, principalmente a brasileira, em tratar o ucraniano como um herói, um símbolo da democracia que está lutando contra o autocrata Putin, da Rússia. Isso tudo é mentira. Vamos passar 300 likes, gente? Vamos lá para todo mundo acompanhar. Do ponto de vista democrático, Zelensky é tão problemático quanto Putin. O ucraniano caçou partidos políticos de oposição, prendeu comunistas arbitrariamente e deu a uma milícia nazista, o batalhão Azov, o status de integrante oficial da Guarda Nacional Ucraniana. Zelensky virou uma espécie de Guaidó do leste europeu, um delírio fabricado pelos democratas de ocasião, alinhado aos interesses da OTAN. Há um consenso geral dentro da imprensa brasileira de que Lula está alinhado a Putin na guerra da Ucrânia. Trata-se de outra mentira. A despeito de algumas falas atabalhoadas do presidente no início do mandato, ele próprio colocou fim ao ruído ao condenar expressamente a invasão russa em reiteradas oportunidades. Quem puxava o saco do Putin também e não era enquadrado desse jeito era o Bolsonaro. O Bolsonaro puxava o saco do Putin por conta da importação de grãos e de insumos também agrícolas. Então não dá para ficar falando isso do Lula sem considerar o que era o Bolsonaro. Tá, queridos? Parem de ser hipócritas, especialmente os analistas aí da Globo News, né? O Brasil votou contra Putin em todas as resoluções propostas na ONU sobre a guerra, inclusive uma que pede a retirada das tropas russas da Ucrânia e que promete não reconhecer os territórios anexados pela Rússia, obtidos com o uso da força militar. Apesar de ter se posicionado contra Putin, Lula rejeita o papel de pitbull da OTAN, que parte importante da imprensa pretende dar para ele. O presidente brasileiro não ficou em cima do muro, mas também não se colocou caninamente ao lado de Zelensky e dos países do bloco militar. Ele honra a tradição da diplomacia brasileira de não se envolver em guerras e de buscar uma saída para esses conflitos, meus queridos e minhas queridas. Lula é um homem pragmático e sabe que a única saída possível para a paz passa por uma negociação que envolva Putin e Zelensky. Colocar-se ao lado de um enquanto demoniza-se o outro, definitivamente não é o caminho para a resolução do conflito. Putin está à frente de uma superpotência militar e nuclear que demonstra claramente que não irá largar o osso da guerra. Por outro lado, Zelensky resiste.
com a ajuda de outras superpotências militares. Há muita gente morrendo dos dois lados, a guerra está sendo travada, e não há saída possível fora de uma mesa de negociação. O Brasil condenou a invasão, mas deixou claro que não vai tomar parte nessa guerra de cachorros grandes. Ora, se a posição oficial do Brasil sobre a guerra é clara e direta, por que se cobra tanto do presidente brasileiro uma posição mais afrontosa a Vladimir Putin? O jornalista Demetrio Magnoli, da Globo News, é uma dessas figuras que insiste em colocar Lula como um pet de Putin. Zelensky, aspas do Demetrio, né, espera que Lula pare de dizer que a guerra é responsabilidade igual dos dois lados e que comece a dizer que a guerra tem um responsável, o país que invadiu a Ucrânia. É isso que Zelensky quer de Lula. Não é muito, afirmou Magnoli. Como se Lula já não tivesse feito isso, não basta condenar a invasão russa oficialmente na ONU. Para agradar essa turma, Lula tem que apontar os dedos para Putin e colocar Zelensky num pedestal de herói da democracia. Não vai rolar. Há certamente nessa cobrança ensandecida que Lula mostre os dentes para Putin, o componente do complexo dos vira-latas, esse mal que aflige parte da imprensa brasileira e sempre balançou o rabinho para os Estados Unidos e para o chamado mundo ocidental civilizado. Deseja-se um alinhamento automático do Brasil aos interesses da OTAN, o que ainda bem não irá acontecer. No discurso da Assembleia Geral, Lula destacou a incapacidade da ONU em solucionar a guerra da Ucrânia. Condenou também outras guerras deflagradas sem autorização da ONU por países que integram o Conselho de Segurança, o que vale não só para a Rússia, mas também para os Estados Unidos. O queridinho de Zelensky fez um discurso raivoso, nada diplomático, que deixa claro que o conflito só terá fim se Putin se render. Ou seja, mesmo que com os cadáveres se empilhando de ambos os lados, Zelensky não quer o fim da guerra. Esse é o democrata bondoso e pacífico com o qual a imprensa brasileira exige que Lula se alinhe. Na quarta-feira, finalmente, Lula e Zelensky se encontraram. Depois de fazer um discurso belicoso e de não aplaudir o discurso do presidente brasileiro na ONU, o ucraniano se sentou para conversar com o brasileiro e que reforçou a necessidade de se buscar uma saída pela paz. Lula propôs que se reúna um grupo de países amigos que possa discutir uma proposta equilibrada para que países envolvidos na guerra. Eu disse para o presidente Zelensky que é fundamental estabelecer uma mesa de diálogo para encerrar o conflito e encontrar uma solução. Uma mesa de diálogo é muito mais econômica em termos de vidas e recursos do que uma guerra. Não há vítimas, mortes ou disparos, afirmou Lula na saída do encontro. Certamente haverá quem considere ingênua essa fala de Lula, ignorando que o fim da guerra não acontecerá sem uma negociação em que os dois lados sejam contemplados de alguma maneira. O fato é que, após o encontro, Zelensky deu uma declaração em um tom muito mais ameno do que o adotado no discurso da ONU. Após a nossa discussão honesta e construtiva, instruímos as nossas equipes diplomáticas a trabalhar nos próximos passos de nossas relações bilaterais e nos esforços de paz. O representante do brasileiro continuará participando das reuniões da Fórmula de Paz, afirmou Zelensky. Muito provavelmente essa declaração foi protocolar e o ucraniano continuará com uma postura belicosa. O fato relevante é que Lula não capitulou diante das pressões internas e externas, manteve a tradição diplomática brasileira e ainda assim ganhou algum respeito do ucraniano que até então o desprezava. No fim das contas, a agenda que poderia ter sido potencialmente negativa para Lula se transformou em um golaço da diplomacia brasileira, meus queridos e minhas queridas.